No deserto, um lugar onde a fé é provada e a alma é testada até o seu limite. O povo de Israel caminhava há dias, o corpo cansado, o coração pesado pela incerteza e a esperança, antes tão viva, parecia cada vez mais distante, um eco fraco no silêncio da areia. Eles haviam saído do Egito com promessas de uma terra prometida, uma vida de liberdade. Mas agora, diante da fome que corroía o estômago e do calor que castigava a pele, essas promessas pareciam um sonho esquecido, perdido na imensidão árida. Era o 15º dia do 2º mês desde que haviam deixado a escravidão para trás. E, pela primeira vez desde o início da jornada, muitos começaram a se perguntar em sussurros, com a voz embargada pelo desespero: será que Deus ainda está conosco? Será que Ele não nos abandonou aqui para morrer? A fome, que antes era um desconforto, transforma-se em reclamação. As vozes ecoavam no deserto, agora cheias de amargura e ressentimento. O murmúrio cresceu até se tornar um clamor uníssono de descontentamento contra Moisés e Arão. Teria sido melhor morrer no Egito. Lá tínhamos pão e carne em abundância. Aqui, neste lugar esquecido por Deus, só temos a areia e a sede. Moisés ouvia cada palavra em silêncio, seu coração se apertando. Era como se a fé daquele povo, que testemunhou milagres tão grandiosos, estivesse se dissolvendo na areia quente, levada pelo vento do deserto. Mas então, com o peso do mundo sobre os ombros, ele se afastou do acampamento. Sozinho, olhou para o céu vasto e estrelado e disse, em uma oração que era tanto um lamento quanto uma declaração de confiança: Senhor, eles esqueceram quem tu és, mas eu ainda me lembro. E Deus ouviu, porque Deus sempre ouve, até mesmo quando as palavras vêm misturadas com reclamações, medo e dúvida. A sua misericórdia transcende a nossa fragilidade. Então, na quietude da noite, a voz do Senhor soou para Moisés, não com repreensão, mas com uma promessa de provisão. Eu farei chover pão do céu para vocês. Cada dia, o povo recolherá apenas o suficiente para aquele dia, para que aprendam a confiar em mim, não em suas próprias forças. A prova da fé deles não viria em uma grande batalha ou em um ato espetacular, mas na forma mais simples e essencial. Um alimento do céu, enviado todas as manhãs. Era uma lição profunda. A fé não é um estoque para o futuro, mas uma confiança que se renova a cada dia. O sol ainda nem havia nascido completamente, pintando o horizonte com tons suaves de laranja e roxo, quando os primeiros israelitas saíram de suas tendas, movidos pela curiosidade e pela fome. E o que viram os deixou perplexos. O chão do deserto estava coberto por algo que eles nunca tinham visto. Pequenos flocos brancos finos como a guida brilhavam sob o orvalho da manhã. Man-hu, perguntavam uns aos outros, que em sua língua significava: o que é isso? A pergunta ecoava pelo acampamento, uma mistura de espanto e admiração. E Moisés, com a voz firme de quem testemunha o poder de Deus, respondeu: é o pão que o Senhor vos dá para comer. As crianças, com a pureza da inocência, recolhiam os flocos nas mãos. As famílias se ajoelhavam, com lágrimas nos olhos. E pela primeira vez em muito tempo, o deserto não tinha gosto de areia e desespero, mas sim sabor de milagre. Mas com um milagre, veio uma instrução clara, um teste de obediência e confiança. Recolham apenas o que basta para hoje. Não guardem nada para o dia seguinte. A provisão era diária, assim como a necessidade de confiar. No entanto, a natureza humana, sempre inclinada a garantir o amanhã, levou alguns a duvidarem. Eles tentaram guardar uma porção extra para o dia seguinte, escondendo-a em suas tendas. Mas ao amanhecer,
O que era um presente do céu se tornou uma lição amarga. O maná guardado apodreceu, encheu-se de vermes e cheirava mal. Deus estava ensinando algo profundo. A fé não é sobre estocar bênçãos, com medo da escassez. É sobre abrir as mãos e o coração a cada novo amanhecer, confiando que aquele que proveu ontem, proverá novamente hoje. No sexto dia, porém, a instrução mudou. Deus ordenou que colhessem o dobro da porção. Por quê? Porque no sétimo dia, o sábado, haveria descanso. Nenhum trabalho deveria ser feito, nem mesmo o de colher o pão. O povo, agora aprendendo a lição da obediência, obedeceu. E o milagre se completou de forma ainda mais maravilhosa. O maná guardado do sexto para o sétimo dia não apodreceu. Permaneceu fresco, perfeito. Era como se o próprio Deus estivesse guardando cada pedaço para ensinar uma verdade eterna. Até o descanso é um ato de fé. Confiar que Ele sustenta até mesmo quando paramos é parte fundamental da nossa jornada. O maná não foi apenas comida para o corpo, foi alimento para a alma. Foi um lembrete diário, visível e palpável, de que Deus não se esquece dos seus filhos, mesmo quando eles estão no meio do deserto mais árido de suas vidas. Foi a prova de que quando tudo parece escasso, Ele ainda pode fazer chover pão do céu e enviar o suficiente para nos sustentar. E quando parece que nada muda, que estamos presos no mesmo cenário desolador, Ele já está preparando o milagre do amanhã. O maná ensinou que a fidelidade de Deus não depende da nossa geografia, mas da nossa dependência dele. Hoje, talvez o seu deserto não tenha areia e dunas. Talvez ele tenha a forma do medo, da dor, das contas a pagar, ou da solidão que aperta o peito. E mesmo assim, em meio ao seu deserto particular, Deus continua enviando o maná. Ele pode não vir como flocos brancos do céu, mas se manifesta na forma de força, que você não sabe de onde veio, de uma paz que excede todo entendimento, de uma ideia inspiradora ou da fé renovada para continuar mais um dia. Porque o deserto nunca foi o fim da história. Para o povo de Israel e para nós hoje, ele é o lugar onde Deus mais se revela. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. E se você crê que Deus tem um maná preparado para o seu deserto, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias de fé. Obrigado por assistir e que a paz de Deus sustente você.